Então, gente, estamos aqui de volta para fazer o segundo bloco da live sobre ações afirmativas em educação, com o professor Malo Malo, né, Basilele Malo Malo, é, parte 2. E vou chamar o professor aqui, né, e a gente vai dar continuidade aqui a essa discussão. Joyce, Dani, Inocência Das, professora querida, um abraço. Cristina, que entrou aí, várias pessoas que entraram, um abraço para vocês. Então, o professor está aqui de novo com a gente. Rejane, muito obrigado por esse apoio, esse amparo aqui, essa presença, não é? Tanta gente linda. A gente dizia, Basilele, né? Não, Uhum, não falta gente competente, negra, para ocupar os espaços, né? Aqui mesmo na nossa live apareceu muita gente muito competente, né? O uhum, Roberto, a Rejane, muita gente aí aparecendo competente. Veja, então, eu estou inserido na educação básica, né, no município de Santo Amaro. Está aí próximo, município próximo ao Campo dos Malês, né, e eu fico me perguntando como pensar políticas afirmativas em educação no contexto da educação básica. Desde que cheguei à rede municipal brasileira, eu fico intrigado que, por exemplo, eu estou desde o princípio, por opção, na zona rural, né? E uhum, aí na zona rural a gente tem uma série de deficiências maiores que no centro da cidade, né? Desde a questão, às vezes, né, da estrutura, infraestrutura da escola, a dificuldade de acesso dos estudantes à escola, sistema de transporte escolar que às vezes não funciona bem, quebra muito. Né? Eu, por exemplo, fui diretor de uma escola de zona rural que uma determinada localidade chegou a ficar quase 3 meses sem o funcionamento do transporte escolar. Pense aí, né? Não é brinquedo, não. Quem me escuta talvez diga, não, está mentindo. Não, não está mentindo. Era uma luta, né? Para conseguir manter aquele carro funcionando, com combustível, que os meninos acessassem a escola, né? E aí é um drama para quem está, né? Eu venho de escola pública, né? E vendo eu num lugar de gestão e às vezes muito condicionado, né? Então eu me preocupo sempre com isso, né? Não sinto haver às vezes um projeto de educação contextualizada, né? uhum. Para esses meninos. Uma dessas escolas, por exemplo, tem meninos que vêm de acampamento sem terra, né? Para a escola. É, e aí, por exemplo, meninos que chegam a determinada idade já têm que deixar a escola porque estão preocupados mais com a subsistência, começa a ganhar um dinheirinho nas fazendas, acha que aquilo às vezes já é o máximo, né, que eles podem, e aí começam a colocar em segundo plano os estudos. Enfim, e aí me inquieta. Como pensar, né, políticas afirmativas nesse contexto, né, de educação básica, né? Não sei se vocês têm, vamos dizer assim, um laboratório Uhum. de estudo desse tipo de educação afirmativa para esse segmento escolar, né? Você tem algum tipo de grupo de estudo, né? O que é que você pode compartilhar com a gente? Ok. Quando você leva para ensino básico, né? Eu vou dizer o seguinte. Logo, me veio na memória, eu indo para a escola, a gente chamava escola primária, Sim, né? isso. Na minha família, meu pai nos colocava para a escola primária com 7 anos. Acho que ontem, em algum lugar, eu falei também da minha experiência. Ontem eu falei do Congo. Aí, o meu país, ele tinha feito uma reforma, porque nós também herdamos um currículo colonial, estruturas coloniais. Nós fizemos a reforma da educação no Congo, a tal ponto que a minha alfabetização se dá na minha língua local, Lingala, uma das línguas. Aí, Sim. os livros que eu tinha, eu não tenho eles aqui, ia mostrar para vocês. Até aqui. Esse aqui é um deles. Não tenho poema. Esse aqui, ó, é o Manual do Congo, Antologia de Literatura. É? Mas esse máscara aqui, são máscaras africanas do Congo, esse aqui. Sim, Ah, sim. é um livro de 2000. Ia mostrar para você outro que eu tinha aqui, mas são algumas obras, né? Então, assim, ó, a representação, os desenhos. Eu entrei na escola primária nos anos 80, mas as reformas começaram nos anos 60,
nas escolas. É um material com que eu me identificava. Quando vou fazer também o ensino médio, a mesma coisa. Então, o ambiente escolar é o ambiente africano, é o ambiente do Congo. Mas os meus pais, quando eu estudava, eles ainda receberam um currículo que falava da Europa. Um currículo que não tem nada a ver. Um currículo brancocêntrico. Esse é o caso das escolas brasileiras. Eles têm as representações, a linguagem, tem mais a ver com brancos. Então, a dimensão da população não branca é tudo negativo, pejorativa. Isso não ajuda a construir a autoestima, assim por diante. Então, quando a gente debate as ações afirmativas, a gente fala de duas dimensões, de políticas de reconhecimento e políticas redistributivas. Política de reconhecimento são conjunto dessas políticas que visa promover o direito à diferença, a ser diferente, o direito à igualdade, o direito da sua identidade. Veja que a identidade brasileira é plural. A identidade brasileira é plural. A nossa identidade se forma numa matriz africana, indígena e europeia. Portanto, nossas escolas deveriam respeitar e respirar isso. E ainda num estado como Bahia, onde somos 80%, as culturas negras, africanas, devem se sobressair. O que não significa que o aluno não tem que aprender alguns conhecimentos da Europa ou outro. As questões negras e indígenas da Bahia devem mais fazer parte do currículo. Estou tratando na questão de reconhecimento. Sim. Você tem as políticas dentro das ações afirmativas, o que chamamos de políticas redistributivas. Eles têm a ver com o conjunto de, digamos assim, de direitos econômicos. Tudo o que tem a ver com a dimensão mais material. Renda, recursos, não é? Que facilita você a fazer outras coisas. E é aquilo que você estava falando, da sua escola. Você disse que a sua escola não tinha, o carro não funcionava, não tinha o banco, não tinha aquilo. Essa escola é municipal ou do Estado? Municipal. Municipal. Então, aí a gente tem um problema. Poderia ser do Estado ou do governo do Estado federal, estadual como do municipal. Vamos lá para a gente conversar. O que acontece? A gente fala do racismo ambiental, ou racismo civilizacional. Esse racismo ambiental, ele aponta que onde nós temos grupos, as populações negras indígenas, geralmente as condições daqueles locais são as péssimas. Por exemplo, nós fomos empurrados para favelas. População indígena perderam suas terras. Mesmo hoje, quando se faz reserva, tem gente invadindo suas reservas para estragar o meio onde eles respiram. No nosso caso, aí você vai ter a história do município do Santa Amaro. Então, o que Bahia, às vezes, eu como alguém que veio de fora observar no Brasil, quando vejo algumas coisas no estado como Bahia, eu não consigo engolir, não consigo aceitar. Porque somos maioria. Nós somos maioria. Mas por que sendo maioria, a gente não consiga promover o que deveria ser de direito ou de dever? Bom, a depender, né? Aqui, Santa Amaro, alguns municípios, eu também vejo pessoas negras fazendo política. Mas temos que fazer melhor do que qualquer outra pessoa, para dar o melhor para a nossa população. Mas eu queria falar da Assembleia daqui do estado da Bahia. Quando eu fui na Assembleia da Bahia, tem mais branco na Assembleia, né, legislativa. Tem mais branco do que negro. Eu disse, onde estou aqui? Na Europa? Levei um susto. Temos um problema. Se a população negra não eleger uma mulher negra aqui em Salvador, tem problema sério, viu? Em Santa Amaro aí você tem que encher 80% de pessoas negras nessa Câmara aí. Senão tem um problema. Políticas afirmativas exigem também condições materiais, que estou chamando de políticas redistributivas. Então, assim, não basta você colocar
estudante numa universidade sem dar condição de comprar material, de ter o transporte. Para você estudar, precisa ter condições disso que nós estamos falando. Então, quando você coloca para mim no ensino básico, além do que eu contei da minha história, estou chegando na sua pergunta, você sabe que eu queria muito ser o professor do ensino médio. No Brasil, eu só dei aula, mas foi numa escola particular. Dei aula para classe média alta, naquela cidade pequena que eu morava em São Paulo. Dava aula da cidadania. Mas eu brincava, eu adoro, acho que crianças, jovens, eu adoro. Mas não tive oportunidade. A oportunidade que eu tenho é de, através de projetos de extensão, interagir nas escolas. E eu fico babando com criança, com jovem, com adolescente, eu fico babando. Então, algumas ações da Unilab, eu tenho ido aqui numa escola que tem, não vou lembrar, perto do que aqui, não vou lembrar, mas aqui em Salvador, né? Pegava o meu grupo de pesquisa para ir fazer uma intervenção com a juventude negra lá na escola, bacana, a gente fazia muitas atividades, né? Mas agora, a grande experiência é na formação de professores. Tanto professores que já se formaram, ou como alunos de licenciaturas. Aí sim, eu preparo professores. Até hoje faço isso aí, na formação de professores. Agora, o que a gente pensa nesse sentido aí, eu acho que a lei 10.639 vale a pena. Essa lei chegou para apontar um caminho para fazer uma escola que respira. No caso nosso aqui da Bahia, para não eu ir muito longe, é o seguinte: o prefeito da sua cidade deve colocar recursos. Como a gente sabe, você vai me permitir se eu posso comparar com São Francisco do Conde. Nós tivemos uma mulher negra que fez muita diferença lá. Sim. A falecida prefeita, tal. Eu conheci ela pessoalmente, era muito parceira da Unilab, porque era mesmo o governo PT, tal. E a gente sabe, pelo menos aqui não estou inventando nada, a gestão dela, a gente sabe que pegou o dinheiro que tinha lá para investir na educação. Então, Santo Amaro tem que investir. Tem que investir na escola do campo. Então, assim, também não precisa de um monte de dinheiro para você mudar. Mas o mínimo precisa fazer. Porque esses alunos aí, essas crianças, esses professores, precisam do essencial para tocar a educação. Então, isso que eu tenho a dizer nesse primeiro momento, depois a gente pode se aprofundar na lei 10.639. Diz de novo o número da lei, por gentileza. A lei 10.639. Isso? Pronto. Isso. Ok. De 2003, né? Isso. Então, sobre isso que você tem dito aí, tem falado, né? A gente falou aqui sobre cota. Tem uma discussão também sobre cota étnico-racial para cargos eletivos, não é? Se eu não me engano, tem uma discussão, ainda não é implementada, mas tem essa discussão. Acho que é uma coisa que a gente deve refletir, porque, como você falou, tem contextos, né, se não todos, que se não há eleição de fato de pessoas negras, indígenas, né, comunidades tradicionais para a representatividade, de fato um problema seríssimo, né? A gente falava em outras lives sobre isso em relação às mulheres e vale o mesmo aqui para a negritude. Em Santo Amaro, recentemente, né, houve vamos dizer assim, um ranking das escolas municipais do Fundamental 2. Se aplica uma prova mês a mês e aí faz um ranqueamento, né? E aí algumas escolas apareceram ali nos últimos lugares, né? Algumas escolas de zona rural, vejam. E aí há toda uma fala, né, que a gente tem que melhorar, que isso que uma pressão para cima da escola. E aí eu disse, na minha escola, que é de zona rural, eu disse assim, vejam bem, você não pode fazer comparação entre aquela que está no primeiro lugar ali, ou no meio, com essas escolas que estão no final, porque essas escolas que estão no final, salvo engano as duas últimas, são de zona rural, e tem um problema do acesso dos meninos, tem um problema que quando o diretor da escola chega, tem menino passando mal já de fome, no início do horário escolar, né? Eu vivi essa realidade. Tem um problema de abuso, né? Tem um problema de trabalho infantil, tem um problema de uma série de coisas.
Mas, sobretudo, né, uma coisa muito básica, que é o acesso à escola mesmo. Né? Então, a gente tem que falar de infraestrutura, de índice de desenvolvimento humano, antes de colocar uma bronca toda em cima da escola, como se tem também as questões pedagógicas, né? Que às vezes uma Uhum. escola trabalha melhor que outra, não estou querendo fugir desse debate, mas dizer que tem toda uma questão anterior a isso, né? É, que faz com que você, às vezes, nessas escolas de zona rural, não tenha essa possibilidade, né? Eu estou dizendo isso, mas eu sei que uma das escolas que saíram bem nesse ranking de zona rural, mas há realidades e realidades, né? Entrou aqui na live da gente o Jorge Neri, nosso amigo, né? Que Uhum. certa feita me disse, que você não propõe lá para Santo Amaro o MOC, né? Movimento de Organização Comunitária, e a questão da educação contextualizada, que já tem estudos da eficácia da educação contextualizada do MOC, estudos de pós-graduação, né, de mestrado, doutorado. E desde que eu estou lá, eu acho que não pode fugir essa discussão do currículo, da contextualização da educação, que foi a primeira coisa que você discutiu aí, né? Que é uma política Uhum. de reconhecimento, né? Que é uma outra coisa muito forte. Alguns professores, logo no início do IFBA, em Santo Amaro, me diziam do problema da autoestima Uhum. dos jovens santomarenses, né? Então a gente tem que trabalhar o currículo para poder alcançar essa questão da autoestima do jovem santomarense, da jovem santomarense, e isso passa por currículo necessariamente, né? Necessariamente. E eu tenho um blog que eu tento resgatar algumas coisas sempre aí da história de Santo Amaro, da cultura de Santo Amaro. Inclusive tem um poema que eu fiz para o Dia da Consciência Negra, né? Deixa eu ver se eu pego ele aqui rapidinho para a gente, para trabalhar com jovens em sala de aula, né? Como eu sou de língua portuguesa, Uhum. eu escrevi para os meninos e trabalhei na sala de aula. Só um instantezinho. Se chama Resistência, alguns já conhecem, e, e trabalho com os poetas de Santo Amaro, né? Tem Zéu, Uhum. que está aqui nessa live, que é importante. Tem aqui Joyce, está na nossa live. Eu levei um conto de Joyce para a sala de aula, né? Falando sobre negritude e violência, né? O jovem negro como alvo da violência. Então, um poema mais ou menos assim, Basileiro. Uhum. Resistência. Sou descendente dos mais fortes, não lancem suas redes, que tenho asas. Reinvento-me onde vento. Sou rede vivo, não me enterrem, que broto, sou semente de vida. Sou sangue negro, não me ponho em navios, pelourinhos nem lavouras. Que meu gemido, sangue e suor, viram fé e arte em toda parte. Sou recôncavo, sou sujo, purificação de Santo Amaro. Então, vira e mexe, eu tento trabalhar um Uhum. pouco com construção textual com eles, um pouco para chegar nesse lance que a gente estava falando aí do reconhecimento, né? Que é uma coisa que está no meu alcance, né? Mas aí a gente tem que Uhum. passar para essa esfera política, que é outro lance que você trabalhou aqui, da redistribuição, que não é possível sem essa questão de tomarmos espaços políticos, né? Uhum. Alcançarmos espaços políticos, que é extremamente necessário. Acho que você foi muito feliz em fazer essa distinção, que às vezes tem gente que acompanha a discussão e pensa, bem, mas eu não sou político, eu não estou em espaço de poder, mas essa questão do tete a tete, do face a face, a gente pode fazer esse caminho de valorização da identidade local, né? Inserir nas nossas aulas essas discussões. Por exemplo, recentemente eu resgatei numa aula minha a questão do Domingos Borges de Barros, que é um santomarense, que é Uhum. apontado por Afrânio Coutinho, um crítico anterior aí da literatura brasileira e membro da Academia Brasileira de Letras. Ele disse: olha, Domingos Borges de Barros é precursor do romantismo no Brasil. Ninguém diz isso, né? Mas um Uhum. crítico lá na década de 40 da Academia Brasileira de Letras disse: em Santo Amaro ninguém conhece o cara, né? Então eu coloquei lá no blog. Então faço isso muito assim, muito a miúde, né? Muito de trabalho de formiguinha, né? Mas isso tem que entrar na Secretaria de Educação, entrar no currículo, né? Fazer toda a remodelação, que foi o que você falou, sobre
a sua realidade lá no Congo. Eu lembro que, ainda nessa gestão atual, né, da Uhum. Prefeitura Municipal, quando o Cláudio Gisele era, cuidava do pedagógico, a gente fez um desfile do 7 de setembro que investimos pesado nessa questão da visualização da cultura negra, da história de Santo Amaro, pelos nossos jovens, né? Então acho que isso vale muito a pena. Não sei se você quer trazer outras coisas ainda dentro Não, não, disso que você... eu sei que eu ficava ouvindo, né? Porque como uma realidade conheço pouco, né? Mas a gente pode especular para pegar duas coisas aí. É? Primeiro assim, ó, quando a gente olha a lei 10.639, nós sempre dissemos o seguinte, aquela afirmação que eu fiz em relação às ações afirmativas agora no campo da educação. Também a população negra não esperou que o Estado viesse a dizer, agora tem que montar material didático. O povo sempre falou, falta material didático. Gente, Recôncavo era um patrimônio a céu aberto. Exatamente. Material didático está aí, começando pelos corpos negros. Começando pelos corpos. E todo o território é material didático. Então, isso não é problema. Agora, a questão se aplicou uma pesquisa na época avaliando alguns cursos de formação de professores. Bahia foi um lugar onde houve resistência. Em parte, quase todo o Brasil, mas em parte também Bahia houve resistência na implementação da lei. Bom, a resistência às vezes apareceu o seguinte, mas aqui não tem racismo, a negação do racismo como estratégia, né, de sempre. Aqui não tem racismo. Mas isso eu estou falando em todo o Brasil, democracia racial. Outro elemento é quando se chega a falar especialmente da cultura negra, tocando na questão da religiosidade. Aí que tudo trava. Porque assim, ó, bem que mal, a nossa população negra, nós somos uma população cristã, e também tem gente do terreiro, não cristãos também. Né? Um segmento evangélico. Mas a pergunta é, que tipo de igrejas que a gente frequenta que leva a gente a negar a si mesmo? As igrejas rotulam o patrimônio espiritual africano de coisa do diabo, que não tem nada a ver. Isso é o racismo dos europeus. A espiritualidade africana é a mais linda que tem. Agora, não basta você, não é que você tem que se converter e ir virar no terreiro. Não é isso que a gente está dizendo. Mas é preciso conhecer suas raízes. E podemos até discutir o Jesus de Nazaré. Jesus é um verdadeiro africano. Então, essas questões aí é muito importante a gente colocar. Aí você colocou do outro lado. Então, estou querendo trazer também essas dificuldades, né? No processo de implementação. Mas, em si, Bahia, Recôncavo Baiano, é um patrimônio onde você cataloga materiais didáticos, como você fez com o poema. Imagina sambas que produz lá. Eu tenho... Esse é meu livro aí. Não é livro, não, mas eu tenho alguns textos meus feitos a partir de poemas, mas que me dá reflexões filosóficas. Somente em Recôncavo, em Santa Amaro, você consegue material. Quando você olha a zona rural, as populações têm os seus processos de produzir. Alimento, farinha. Sim. Isso também vai. Nós temos nossas curas, como benzedeiras. Uhum. As bênçãos, nossas tradições locais. Mas agora, permita-me só ir no outro salto aí para a gente fazer o diálogo aqui. Mas agora, quando você falou de alguns elementos sobre evasão escolar, repetência, dificuldade, o que a discussão fala? De forma geral, a evasão escolar, repetência, atende a população negra, a depender de uma região a outra. Muda de uma região a outra. Alguns elementos têm a ver com carências materiais. Então, a pobreza, digamos, essa dimensão de classe que eles falam, né? As situações econômicas. As carências econômicas podem influenciar que aquele aluno não tenha como ir. E você bem contou. O aluno que está com fome, ele não vai conseguir acompanhar. Entendeu?
o aluno que passa problemas em casa, não tem um lugar assim decente, a família numa situação de pobreza, não tem lugar para dormir, nem ter condições para estudar, vai passar por problema. A depender da região, você sabe, eu dando aula em São Paulo, quando discutia a questão de racismo nas minhas aulas, minhas alunos nordestinos, muito se identificavam do que eu falava. Uma das alunas me falou essa questão rural. Havia brigas entre quem mora na cidade e quem mora na roça. Quem mora na cidade chama quem vem da roça de caipira. Isso era em São Paulo, aqui na Bahia não sei como que é. Isso é preconceito. É preconceito, que pode ser também racismo, a depender. Mas é um fator que inibe as pessoas. Mas agora estamos falando também do racismo. Aí, Santa Amaro, vocês precisam discutir. Pode ser que o município recara pouco. Mas você tem que distribuir de forma igual. A nossa tendência é não valorizar quem mora na periferia. Zona rural é periferia. Aí, geralmente, o gestor não consegue investir. Portanto, temos um problema. Então, como que a gente pode trabalhar? Autoestima. São vários níveis. Você tem política de reconhecimento, em termos de material didático, novas pedagogias, novas maneiras de trazer esse aluno, mas do outro lado você tem essa dimensão material que eu falei. Você tem que dar recursos, você tem que dar condições. E o último ponto é a questão política. Quem a gente elege? Quem você está elegendo no seu município? Bom, digamos o seguinte, somos 80% de negros. Será que todas as pessoas negras têm a negritude? Será que todas as pessoas negras, quando eleito vereador, prefeito, ele vai defender a população negra? Ou não estará lutando contra essa população negra, perseguindo os outros? São questões. Então temos que saber voltar, gente. Porque a nossa realidade é um pouquinho diferente. Quando você vai em São Paulo, outro lugar, eu estranhei, falei aqui da Assembleia Legislativa, eu nasci como que a maioria de pessoas brancas. Aí a gente pode conversar, Adriano, você sabe muito bem. Os partidos políticos reproduzem o racismo. Você tocou na cota de mulheres. Nem as mulheres conseguem preencher cota. Os homens se apoderam de tudo. E imagina as pessoas negras nos partidos políticos. Alguns partidos políticos têm presidente do partido político, são brancos. Num estado negro? Quer dizer, não estamos dizendo que o branco não possa fazer a política, mas convenhamos entre nós, né? Convenhamos. Então, nós, pessoas negras, precisamos começar a rever isso aí. E isso passa pela educação. Isso passa pela educação. Isso é que eu tinha para dizer nesse ponto que você tocou. Ok. Sobre o que você falou da implementação da lei e das resistências, a gente precisa distinguir duas resistências. Né? Primeiro, às vezes de gestão escolar ou da comunidade de professores da escola, que tem dificuldade, e aí a gente tem que falar que Jorge está acompanhando aqui a nossa live, ele sabe que aqui em Feira a gente tem uma luta de fazer um trabalho de combate à intolerância religiosa nas escolas, né? Do município, do estado, e em alguns lugares a gente tem dificuldade de entrar porque a gestão escolar é evangélica. E daquele tipo de evangélico que não quer mesmo discutir isso. Né? Tem outras escolas que a gestão é evangélica e permite, né, entrar, fazer discussão. Mas a gente tem esse problema de intolerância que a Secretaria de Educação não resolve por decreto, porque isso é uma construção que tem que fazer para poder conseguir entrar na escola e tudo mais. Depois os próprios professores, né? Isso é uma realidade de Salvador, já conversei com algumas pessoas, na Feira de Santana, ainda não vi queixa em Santo Amaro, mas acredito que possa haver também, e tem a resistência por parte do alunado. Eu às vezes pego a disciplina ensino religioso para complementar minha carga horária, né? Porque eu sou formado em teologia também e tudo mais, e aí eu faço essa discussão em sala de aula necessariamente, a discussão dos direitos humanos, religião e direitos humanos, né? Combate à intolerância religiosa e tudo mais. E, invariavelmente, em todas as turmas, eu encontro resistência no início da disciplina, ou no meio. Em algum momento, eu encontro resistência. Coisa do tipo do menino perguntar para mim,
se eu sei qual é a religião do cão. Eu disse, não, eu não sei não. Candomblé, né? Eu disse assim, aí, opa, vamos parar aqui e fazer uma discussão. Ou coisa do tipo, passar um documentário sobre intolerância religiosa, falar quando é que nasce a lei, que foi um caso de intolerância da Igreja Universal do Reino de Deus. Estou citando porque é um caso histórico, está aí em documentário e tudo mais. E meninos que estão ali, que são assistidos pela Igreja Universal, né, que se sentem tocados na sua vida, né, naquele estilo de igreja, e que a gente não duvide, também faz bem para a vida deles. Né, se sentem ofendidos, saem da sala. Né, então, a gente encontra diversas resistências, coisa do tipo de mãe chegar na escola, avó chegar na escola, tirar o menino, né, dizer, não, não vai participar disso, porque nós somos de tal igreja, e tal, e tal. Então a gente tem essas resistências todas que você frisou, muito bem lembrado, não é? E que isso não se restringe só à questão da religião, tem outras coisas. Digo religião no sentido de refletir sobre a religião, mas outras atividades que se fazem na escola e que estão na periferia dessa questão que você trouxe aí. E aí, só para terminar esse ponto, você falou da questão do menino se identificar com aquilo que a escola apresenta. E aí lembra um caso lá da escola, né, que eu estou, que o diretor fez uma horta escolar, foi um sucesso, né? Assim, foi uma iniciativa formidável da parte dele, ele ficou muito apaixonado pelo projeto. E os meninos se interessaram por aquilo de um jeito, porque aquilo é a vida deles, né? É o cotidiano deles. Então abriram as leiras, e aí ele é professor de matemática, foi lá ensinar matemática a partir das leiras, da distribuição de tudo, do fracionamento, e aquilo disse, não, nossa, que fantástico, que bárbaro, né? Então, você vê quando a gente linka, né, com o cotidiano deles, automaticamente a mente né, desperta, diz assim, opa, isso aqui eu me vejo, né? Eu estou nisso aqui. Então, muito interessante, né? Então, vou passar para a última questão. Não, não, espera aí. Você me provocou aí. Permita-me, você me provocou. Permita-me, você viu o jornalista me entrevistado aqui? Ô, Adriano. Identificação. Esse jovem se identificou com a roça, assim por diante, e tem muita coisa para fazer. E nossa população negra demos uma contribuição enorme para a educação no Brasil. O CERT, que é um centro, uma organização negra, né, de São Paulo, ele tem um prêmio, né? Prêmio Educar. Então, sim, esse prêmio aí, assim, de experiências, eu mesmo, quando também vou na capacitação de professores, seja pessoas brancas, seja pessoas negras, o resultado final é incrível. Pessoas tão criativas para mudar essa realidade. Mas também a gente observa uma pessoa ou outra que está ali resistindo, né? Que não está querendo entrar assim por diante. Mas a questão religiosa que você falou é um dos grandes bloqueios. Mas o que eu queria dizer aqui, deixar aqui no ar, nós teólogas negros, temos muita responsabilidade. Eu acho que chegou a hora, nós temos que mostrar a nossa cara. Temos que falar para o nosso povo. Teólogos negros e negras, que são cristãos, que são do candomblé, que são de outros, temos que falar. Porque todo mundo sabe que a religião é uma realidade que te abre para o outro. Como te abre também por dentro. O divino que está aqui, o divino que está ali. Esse é divino, esse é outro. E a natureza é tudo. Esse aí é o movimento da religião, religiosidade. Essa é a espiritualidade. Sim. Um sujeito que diz que é seguidor de Jesus de Nazaré, que pratica racismo, tá doido. Coitado de Jesus. Tá chorando. Vai dizer que o sujeito não entendeu a minha mensagem. Nós, teólogas negras, temos que ter coragem. Eu acho que chega a hora. O sujeito que vai xingar as religiões de matriz africana, xingar a nossa cultura, porque não tem muito espaço, não. Eles confundem. Claro que as religiões de matriz africana é patrimônio cultural de nossos ancestrais. É o samba, é capoeira, é o jongo, né? Outras vertentes de cultura popular, que tem muito a ver com matrizes africanas. No momento que eles estão atacando o candomblé, eles vão atacar até nós, negros, nosso corpo.
Então a gente tem que ir para embate, educar o nosso povo, juntamente com ele, mostrar o caminho. Quem é cristão tem que fazer esse dever, esse trabalho. Basilele, é muito interessante isso. Só citar alguns casos de sala de aula, né? Hum, Essa bata que eu estou aqui hoje, certa feita, quando eu era diretor de escola, sim. eu fui com a bata numa sexta-feira para a escola. E aí um menino que era do Candomblé chegou para mim assim, muito reservadamente, e disse assim, professor, que legal que o senhor é do axé. Eu Ah, disse tá assim, vendo? assim, Tá vendo? a a necessidade de se identificar, né? E assim, e na autoridade da escola, né? Assim, que Uhum. legal. Eu não desfiz a felicidade dele de dizer que eu sou cristão, disse assim, poxa, cara, que bom, rapaz, que legal. Deixei ele com a felicidade dele, né? Uhum. Mas uma outra coisa, né, que eu queria falar sobre isso, é, eu tenho algumas coisas que eu faço em sala de aula na disciplina de ensino religioso que às vezes linko com português. Uma coisa, Uhum. né, eu faço uma aula sobre mitologia, né? E aí Sim. leva a caixa de Pandora, eles amam, levam outras coisas e tal. E aí vou abrindo o caminho e de repente levo alguma coisa da mitologia, né, do mundo afro, dos orixás e tal, mas faço todo um caminho para mostrar a eles uma linearidade, né, para chegar até esse lugar, porque se eu coloco de cara, é um, Uhum. a resistência é imensa, né, é muito grande, né. Eles nunca ouviram dizer que racismo é pecado, né? Ninguém disse para eles que racismo é pecado, Uhum. né? Eles nem se identificam como sendo racistas, como não se reconhecendo como negros, né? Como uma outra coisa que eu faço em sala de aula. Peço no primeiro dia que eles façam num papel, não para os colegas, mas escrevam no papel a história religiosa deles. Né? Quais foram Uhum. as experiências religiosas que eles tiveram? É impressionante como meninos e meninas que eu sei que tem, porque já estou há 5 anos circulando ali, meninos e meninas que eu sei que são ligados ao mundo afro-religioso, não colocam de maneira alguma no papel que são candomblecistas. Né? Uhum. Não colocam, de maneira alguma. E aí, quando na aula seguinte eu levo a discussão para falar um pouco as coisas interessantes que eu li de um, de outro, né? Não digo os nomes, mas comento para abrir caminhos. E aí começa a brincadeira, né? Fulano é macumbeiro, fulana é macumbeira, né? E aí começa aquela brincadeira, isso é início de disciplina, né? E aí eu Uhum. vou aproveitando isso para abrir caminho. E aí, por falar nisso, sobre macumbeiro, macumbeira, dizer que eu aprendi com você ali sobre macumba, o que que é, né? Que Uhum. não é uma coisa ruim que culturalmente se estabeleceu, mas é um instrumento, né, para o Uhum. bem, que canta, que, né, é, de beleza musical, enfim. Uhum. Então, para dizer que é realmente uma resistência muito grande, a gente tem que ter toda uma habilidade para poder chegar a isso, né? E Uhum. aí, mas depois a gente tem experiências tão bonitas, né? Quando chega ao final, que o menino consegue dizer em sala de aula que ele foi a uma sessão, que a tia é candomblecista, que a mãe recebe tal orixá, né? Enfim, que cada um possa dizer quem é, né? Chegar ao final da disciplina, no final do ano, e poder ver isso é uma conquista formidável, sabe? Então é Adriano, isso. você tá dizendo, os alunos chegam a dizer, a falar. E a gente fala na cultura africana que a palavra tem um poder. Esse poder espiritual, divino. Então, ali a pessoa se realiza. Se vê no direito de falar, de dizer o que ele é também aos outros e de socializar. Porque o racismo nos impede a falar, a expressar, a dizer o que nós somos, a compartilhar. Por isso, o nosso povo, geralmente aqui dos terreiros, por causa desse racismo religioso, não é somente intolerância religiosa, não, é um racismo religioso. Exato. No mundo hostil como o Brasil, as pessoas se escondem. Alguns dizem que é espírita. Eu sou espírita, mas a pessoa é de candomblé. Mas muito não verbaliza. Então, quando estamos falando de ações afirmativas como direito de reconhecimento, é reconhecer a identidade religiosa desse outro. Eu não preciso que o outro seja da minha religião. Eu tenho que respeitar a religião do outro,
outra pessoa respeitar a minha. Somente isso aí. Oh, quando eu dava aula em São Paulo, aula para alunos, assim, formando pessoal era curso de Daniel fazia, eu nasci Daniel de pedagogia, esse meu aluno. Aí eu tinha um módulo, né? Disciplina era História e Cultura Afro-Brasileira. Aí a gente ia via História, né? Egito, Matemática, Ciência, a Química que a gente tem na África. Aí eu tinha o tópico sobre a religiosidade africana. Quando eu começava a dialogar sobre isso aí, Daniel ele chegava a sentar na fila, primeiro, só para a minha aula. Veja aí, ensino superior, ele sentava lá no fundo. Mas minhas aulas, ele vinha na frente. Aí quando esquentava a sala, assim, o debate estava muito alto, ele gritava, vocês precisam se calar. Agora é a nossa vez, vocês brancos sempre falaram. Agora é a nossa vez para falar. Ele gritava. Eu dizia, calma, então assim não. Porque o Daniel, ele não conseguia educar candomblé. Ele se vinha oprimido na escola. Mas aquela disciplina dava tantas asas que ele queria até estourar, mandar todo mundo para fugir. Eu disse, Daniel, calma. Mas foram experiências muito boas. E veja aí que eu tinha alunos evangélicos, fazia a mesma estratégia. Levava no Museu Afro-Brasil. Então você tem outros caminhos. Por isso aquele texto meu sobre macumbização, que você está falando, o texto, eu parto de um poema para discutir o mundo negro. Esse patrimônio espiritual dos africanos. Mas via literatura. Pode ser via samba. Pode ser samba. Mas pode ser também... eu conheci uma professora negra que está lá no Rio de Janeiro. Ela é doutora em segurança alimentar e nutricional. Aí ela estava contando para a gente um projeto dela dentro do Quilombo em relação aos alimentos. E ela trabalha o que se chama de afroculinária. Coisa mais gostosa é a comida, né? Imagina a nossa comida baiana, todo o que tem de sabor. Você tem África na cozinha. Qualquer lugar que a gente queira ir. Bom, por isso eu escolhi Bahia. Eu não estou morando nesse estado aqui por à toa, não. Porque aqui a gente pode fazer uma revolução que vai arrebentar todo o Brasil. Mas tenha fé, a gente chega lá. Okay. Só mais um comentário ainda dentro disso. A negação é tão grande, não é? E a realidade local deles, às vezes, é tão difícil, que eles não acreditam que eu sou sacerdote, né? De uma igreja cristã, a igreja anglicana tem essa ambiguidade, né? Que é padre, que é pastor. Aí eles chegam assim, o senhor é mesmo padre? O senhor é pastor? Né? Tá tão difícil, então, a coisa é tão gritante, né? Que às vezes eles não conseguem, mas, enfim, é um caminho que a gente tem que fazer, é muito prazeroso. Vamos passar para a nossa última questão, né? Sim. Do roteiro. Caso alguém queira trazer alguma coisa aí. Mais uma vez, saudar todo mundo que está. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Então, embora provavelmente você não esteja aqui representando oficialmente, né, a universidade, a Unilab, mas pode dizer para a gente que tipo de parceria que você contempla poder ser realizada entre a Unilab e as prefeituras ao redor, né? Como Santo Amaro. Eu estou na rede municipal de Santo Amaro, estou pré-candidato de Santo Amaro. Eu lembro que recentemente teve um curso de introdução da história da África com a professora Fábia e equipe, não é? Uma parceria entre o SEDUC de Santo Amaro e a Unilab, foi formidável. Eu não pude acompanhar inteiramente, infelizmente, mas tem gente aqui que está na live que participou, inclusive. Além disso, né, você já tem feito experiências dessa com São Francisco do Conde, ou com Candeias, ou tem algum tipo de pensamento nessa linha sobre extensão universitária, ou outras coisas, né? Que tipo de coisa que a gente poderia fazer maravilhosa aí para revolucionar esse nosso pedaço de chão? Né? Obrigado por essa pergunta, Ariano. A questão é o seguinte: nós temos o Unilab, o UFRB, tem um Instituto Federal lá. Instituto Federal, não tem? Santo Amaro? Tem sim, o IFBA. Tem, isso. Então, assim, esses espaços, nossa juventude tem que ocupar.
independente de eu estar na Unilab ou não, nós trabalhamos para que jovens negros e negras tenham acesso ao ensino superior. Então, esses cursos que estão lá é para entrar mesmo. Na minha universidade, ainda temos vagas. Por enquanto, só temos o curso de humanidades. E de vez em quando, os municípios vizinhos, o que fazem? Bom, os alunos que passam, eles disponibilizam especialmente o ônibus, não é? Agora, é preciso quando você, inshallah que Deus permita isso aí, as deusas permitem isso, você na política tem que depois zelar para algumas necessidades desses jovens, né? Porque a gente aqui falou, não basta somente colocar na universidade. Esse aluno precisa também de merenda e outras coisas, né? Um pouco de recursos. Talvez vocês lá no município estabeleçam uma política, né? De repasse de algum recurso para esse estudante. Isso é fundamental. Não sei como que Santa Amaro, como que vocês também atuam lá, em termos de esse cursos pré-vestibulares. Como que Santa Amaro se organiza? Havendo essas organizações, e também a partir da sua experiência como sacerdote, como que a sua igreja se organiza, sociedade civil, porque a sociedade civil, ao fazer esse movimento, de organizar essa juventude, nós, do outro lado, a gente vai acolher essa juventude. Como também podemos ir para intervir. Onde você atua, nós podemos sim. Cada professor, entre nós, temos grupos. Além da pesquisa que eu faço, do ensino que eu dou, temos também projeto de extensão. Então, no meu grupo somos 3 professores com um projeto sobre músicas e danças, literatura, poesia. Temos projeto ligado ao site, né? Temos Latitudes Africana, onde a gente coloca notícia, e algumas intervenções nas escolas. Então, a gente pode ver como interagir. Mas isso só vai reforçar um trabalho em termos de currículo, para professores, autoestima, essas questões, que a gente pode fazer junto. Então, é um trabalho que tem que ser, a gente precisa fazer conjuntamente. Nós temos, aliás, um curso de capoeira, feito por o professor de capoeira, Sidney. Sim, ele atua na Unilab. O Sidney é grande nosso amigo. E ele tem outros projetos de intercâmbio com nossos alunos, né? Que possa fazer. Então, assim, aí, os cursos que a gente tem, relações internacionais, história, pedagogia, letras, falei da administração pública, que é a distância, e no futuro vai ter mais curso. No futuro vai ter mais curso, porque a gente quer crescer. Então, nós queremos receber, sim, esses estudantes. Unilab é uma universidade diferenciada. Você vai respirar a África de ponta a ponta. Você vai chegar assim na cultura de seus ancestrais, de nossos ancestrais, bem pertinho. Entende? Então, assim, seja você uma pessoa evangélica, católica, anglicana, do terreiro, chega para a Unilab. Nessa universidade, nossos jovens se encontram no seu lugar. Isso vale também para o UFRB, eu sei disso. Eu sei isso. Porque, começando pelos professores, negros, brancos, nós estamos prontos para acolher. E trabalhamos numa perspectiva de ações afirmativas mesmo, para esses estudantes. Então, eu acho que isso que uma universidade pode fazer. Isso que uma universidade pode fazer. E do outro lado, para finalizar aqui, a gente se coloca à disposição. Eu vi aqui algumas pessoas também que estão conosco, né? Vi a Chaya que diz que tudo é espiritualidade, né? Do que a gente faz. Quando você estava falando, Adriano, eu também lembrei, mas não é o momento de contar. Outro dia a gente conta nossas histórias. Porque quando eu deixei o sacerdócio, mas hoje estou de volta, porque nós estamos com a nossa comunidade chamada Comunidade Manidatu Munawara. É uma comunidade interreligiosa, interracial. Temos comunidade no Senegal, temos na Bahia, estamos no Ceará. A nossa base é espiritualidade africana, mas também a gente dialoga com outros. Jesus faz parte também, como esse grande sacerdote. Não tem problema. Então, a gente entende que a gente tem uma missão. Hoje a gente voltou, mas ontem, quando eu saí em 2002, eu me dediquei somente na educação. Então, para mim, aquilo lá é um sacerdócio. Porque, especialmente você que está no ensino médio lá, ensino fundamental, básico, se tem professores aqui, eles sabem. Aliás, eu escrevi um texto, né?
educador como macumbista. Sim. Educador como macumbista. Você precisa macumbizar os alunos. O que significa macumbizar os alunos? É fazer entrar essas pessoas no mundo negro, no encanto da cultura negra. Isso vai via samba, via literatura, o poema que você contou, assim por diante. Então a educação tem esse papel de trabalhar em nós. Eu ia falar humanização, mas estou enxergando mais do que humanização. Significa que a educação ele é um processo da cosmovisação. Chegarmos a nos reconciliar com o cosmos. É o divino. Porque assim, ó. Isso é um trabalho de fato religioso, né? De religação. De religação. Ok. Quando eu estou dizendo o divino, porque quando você vai pegar, por exemplo, religiões africanas, você pega os orixás, divinidades desce da gente. A gente faz corpo com o divino. Esse é no registro da religião de orixás. Mas isso também está no Egito. Então, nós, seres humanos, somos divinos. Mas vocês cristãos dizem que o Jesus encarnou, né? E a gente, dentro desse processo da ressurreição, que vocês gostam tanto, é um processo da divinização. O teólogo católico Bofo diz, mais humano, mais divino. É divino, sim. Mais o cosmos, mais divino. Mais natureza, mais divino. Isso que chamamos a filosofia do Ubuntu. Filosofia africana. Ubuntu, ser sendo. Mas esse Ubuntu, significa força vital. A primeira grande força vital é Nzambi, é o Lodum, é Allah, é Jesus, é o divino, que vai se manifestar em todas as coisas, na natureza, no universo e em nós, seres humanos. Portanto, se alguém diz que acredita numa divinidade, mas não ama o outro, tá tudo errado. Tá tudo errado, cara. Então, a história, a geografia, a matemática, tem que nos levar nesse caminho. E a gente não pode se deixar levar por uma educação racista que não foi imposta. A tal ponto que entre nós, pessoas negras, a gente não consegue enxergar. Se eu tenho um aluno negro que não consegue nem se relacionar com a sua irmã, que ele é candomblé, tem um problema errado. Porque, à primeira vista, somente a nossa cor deveria nos aproximar. Mas o racismo entrou no meu, disse que esse é do candomblé, esse é do outro, aí a gente não consegue nem se aproximar. Mas a minha mensagem aqui é: somos divinos. E sigamos esse caminho, independente de que caminho religioso você pega. Sigamos para frente. Isso é que eu tenho para dizer, Adriano. E conta com a colaboração da gente, viu? Ok. Eu tenho que mandar um abraço para o meu irmão Pedro Leiva, dizer a ele muito obrigado pelo presente, que foi possibilitar a nossa conversa aqui, né? Dizer que a Unilab tem cumprido um papel importantíssimo nessa nossa região. Mandar um abraço para o Nilson, amigo, que é professor na Unilab, para o próprio Pedro Leiva. Tem gente queridíssima nessa universidade, estudando ou lecionando, né? Estava aqui com a gente a Joyce Lorena, estudante lá. Alguém perguntou sobre mestrado na Unilab, eu acho que já tem um mestrado na Unilab, né? Não, nesse campo aqui ainda não temos. Aqui temos algum curso de especialização, né? Entra no nosso EAD, são cursos muito bons. Mas mestrado no Ceará a gente tem. Se alguém também quer estudar lá, pode procurar. Pode procurar a gente. Mas alguns de nós temos parceria com o NEB e outros lugares. Podem nos procurar se a gente consegue fazer sim. Temos 8 minutinhos. Eu queria dizer que o Basilélio falou sobre a questão de pré-vestibular em Santo Amaro. Tem uns 4 anos, 3, que eu e o Wellington, que está aqui na live, pensamos um coletivo, né, chamado Abatirais, né, o nome dos indígenas originários aí de Santo Amaro, né, do lado de Santo Amaro, os povos indígenas. E para fazer uma espécie de curso pré-vestibular que tivesse essa inserção de uma educação também da cultura local, né. Terminou que a gente não conseguiu ir para frente, mas eu acho que é uma coisa muito necessária, né, muito necessária. Eu tive o prazer de dar aulas no curso pré-vestibular ligado ao FOQIBA, Fórum de Quilombos Educacionais da Bahia,
do qual faz parte o Steve Biko. Não sei nem ainda se ainda existe o Foquiba. Já tem muitos anos isso. Quase 10 anos, Basilele, que Uhum. dessa aula. E foi uma experiência muito boa. Mas dizer que essa é uma preocupação nossa. Inclusive, essa aqui é a última live dessa primeira série que eu fiz. Agora eu vou me Uhum. dedicar a um projeto de preparação para o Enem, pelo meu canal no YouTube. Nós vamos lançar um card para que os estudantes façam perguntas sobre o conteúdo do Enem, da minha Uhum. área, né, primeiramente. E eu vou fazer essas aulas lá no meu canal, compartilhar no YouTube. Então, quem está acompanhando aí, fique atento. Depois eu vou fazer convite a amigos e amigas de outras áreas para que façam também uma contribuição, ainda que menor, porque a tarefa é minha, né, uma proposição minha. Uhum. Mas isso está dentro daquilo que Basilele falou no início, né, que ações afirmativas nós sempre fizemos, né? A comunidade negra entendeu que precisava fazer Uhum. enquanto comunidade, antes que o governo fizesse, antes que empresas fizessem, e está dentro também daquilo que a gente precisa fazer, que é da tarefa do reconhecimento, né? Que Uhum. Basilele dizia. Eu acho que a gente, mais do que o conteúdo em si, a gente tem uma tarefa muito importante que é de acessar no indivíduo essa coisa do reconhecimento de si, da sua grandeza, que é Basilele nesse momento final trouxe aí, trazendo pelo viés da espiritualidade, né, essa questão mais ampla, né, mas que tudo está conectado, né, porque eu Uhum. acho que nosso lugar nesse mundo é nos conectarmos conosco, com quem está ao nosso redor e com todas as forças transcendentes que possam estar aí, né. Uhum. Obrigado, Chaya, né? Acho que Chaya Sandoval. Muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Então, Basilele, meu irmão, é, Deus te abençoe, as entidades te abençoem, muito axé para você. E Axé. muito obrigado por essa palavra potente. Vou acompanhar lá a questão da oração, depois manda o card para mim para a gente poder divulgar, tá bom? Isso. Obrigado, gente. Fica à vontade para a sua palavra final. A palavra final, eu acho que nós, pessoas negras e pessoas não negras antirracistas, temos um compromisso. Especialmente quando a gente vê Bahia, onde deveria ter uma revolução negra, mas que já nossos avós tentaram muito. Agora é a nossa vez. Você que é de uma igreja, qualquer uma igreja evangélica, católica, anglicana, especialmente vocês, precisamos começar a nos acompanhar. Porque o mensagem do evangelho ele não tem nada a ver com racismo. Quando você está vendo que a sua igreja te leva para o racismo, desconfia. E acaba nós, teólogas negros e negras, que são educadores, cumprir a nossa missão. Abrir mais os olhos para o nosso povo, para que assim esse amor, esse paixão conosco mesmo possa acontecer. Dessa forma, o racismo estrutural, que está na escola, que está na política, que está em outro lugar, que atrapalha nossas vidas, pessoas negras, não vai nos atingir. Precisamos da união e de muito amor. Acredito que isso aí, o Jesus, Maomé, os orixás, vão nos ajudar. Muita axé. Muito Amém. axé. Obrigado, Adriano. Obrigado, meu querido. Gente, por gentileza, divulguem essa série de lives que estão aqui no meu Instagram, estão lá no meu canal. A gente tem temáticas muito gostosas que temos passado. Estou vendo aqui Márcia, acompanhou muitas das lives, né, Márcia? Giovana, muito obrigado aqui. Joana, minha tia, também acompanhou algumas. Por favor, divulguem, tá ok? Acho que são discussões muito pertinentes para o recôncavo, que é um recôncavo negro e que às vezes não se reconhece negro. Não é? Enfim, um abraço para todos, boa noite e Valeu, até boa. mais. Até. Tchau, tchau, Até. tchau.